Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato, eu sou especialista em CRM e campanhas de marketing e hoje eu vou falar sobre a integração do CRM com o Typeform. Muitos vendedores e representantes comerciais, quando eles estão fora do escritório e eles estão em algum evento e eles precisam preencher ali os dados do cliente ou um lead de uma forma mais rápida e eles acabam usando o Typeform, que é uma forma bem prática aí de responder perguntas simples e rápido. Então, para automatizar esse processo, né, do Typeform para o CRM, tem uma forma de fazer essa integração e eu vou mostrar para vocês. Então, vamos dar uma olhada. E como vai ser feita essa integração? Então, vai ser feita por meio do Pluga, que é uma ferramenta especialista em integração de plataformas e ferramentas. E eu vou utilizar o RD Station CRM como exemplo. Eu vou deixar o link para vocês entrarem, que aqui já tem um passo a passo já simplificado. Mas vou mostrar aqui para vocês como que eu faço. Vocês precisam ter uma conta na Pluga criada. E a partir disso, a gente vai para a parte de automações. Então, primeiro, a gente vai fazer o login, ou se você não tiver login, você cria a sua conta. E aí, a gente vai para essa parte de criar automatização. Eu vou colocar aqui como teste do canal e vou entrar nessa parte de selecionar qual que é a ferramenta de origem, né? Então, nesse caso, vai ser o Typeform. E aqui, o gatilho vai ser uma nova resposta. E aí, então, a cada resposta do Typeform vai ser a origem dessa automação. Então, a gente clica em salvar e continuar, que vai começar a criar, então, a nossa primeira automação. Então, depois que você selecionou qual que é a origem dessa integração, agora você vai selecionar qual que é a sua conta do Typeform. Então, você vai selecionar aqui nas opções. Nesse caso, eu já tenho uma conta conectada, mas se você não tiver, você pode selecionar aqui em conectar nova conta, e aí vai pedir só o seu login do Typeform, e você seleciona a sua conta. Nesse caso, eu já tenho uma selecionada, então eu vou colocar aqui que é o teste do Rê, e vou clicar em salvar e continuar. E aí, o próximo passo é você ajustar qual que é o formulário que você quer que, assim que respondido, os dados vão para o seu CRM. Então, nesse caso, eu já preenchi aqui, selecionei aqui qual que é o formulário que eu quero, vou salvar e continuar, e a partir disso vai carregar aí as próximas etapas. E aí, o Plugger tem também uma opção de você adicionar um filtro, que é caso seja só uma pergunta em específica respondida, aí sim que os dados sejam preenchidos. Só que essa opção você tem que assinar ali um dos planos do Plugger, então nesse caso eu não vou adicionar nenhum filtro, vou clicar só em salvar, e aí a ferramenta ela foi conectada com sucesso. A partir disso, a gente vai começar a entrar mais na parte de configurar, então, a ferramenta de destino, que nesse caso é o seu CRM. Então, nesse caso, eu vou utilizar o RD Station de exemplo, e você pode selecionar se você quer só criar uma negociação ou atualizar algum contato, alguma empresa. Nesse caso, eu quero que crie ou atualize uma negociação, e vou clicar em salvar e continuar. Aí aqui eu também vou selecionar a conta do RD Station. Eu já tenho aqui uma conta, mas nesse caso também você pode conectar da mesma forma que você conectou o Typeform. E aí que entra um ponto interessante que é para você ajustar quais que são as respostas que são integradas do Typeform com o seu CRM.
Então aqui você vai selecionar qual que é o funil que você quer que seja criada essa negociação, por exemplo, se é pré-vendas, vendas, ou outro tipo de funil que você queira, vai aparecer todas as opções que já existem no seu CRM. E aí nisso você seleciona também a etapa do funil, nesse caso eu vou selecionar a primeira etapa de abordagem, e você pode selecionar se você quer criar e atualizar a negociação ou somente criar novas. Nesse caso, eu quero que somente crie novas. E aí você tem algumas outras opções, se você quer atualizar o contato. Nesse caso, vai aí da sua preferência, mas eu só quero que, caso a pergunta seja respondida no Typeform, crie uma negociação. E aí você pode personalizar, então, quais que são os campos do seu CRM que você quer que seja preenchido. Então, aqui no título da negociação, por exemplo, se você quer que fique o nome da empresa ou o nome do cliente. Então, nesse caso, eu quero só o nome do cliente. Aí, no nome da empresa, aí você vai conectando os campos que já existem no CRM com os campos do Typeform. Então, no caso de telefone contato, phone number, e-mail do contato, e-mail, e assim você vai fazendo essa conexão. Então, tem várias possibilidades caso você queira selecionar nome do produto, ou quantidade do produto, e aí tem essa diferença aqui, o que é obrigatório e o que é opcional. Deixa eu só ver aqui se todos os obrigatórios estão preenchidos. Então, obrigatório, e aqui o CNPJ também é obrigatório. Então, aqui a gente vai buscar as informações de CNPJ. Nesse caso, só de exemplo, eu vou colocar o ID da resposta, mas aí você vai depender muito do que está no seu formulário do Typeform. Então, acho que todos os campos obrigatórios estão preenchidos, e eu vou salvar e continuar. E isso vai salvar, então, as configurações dessa automação. Então, pronto, automação feita, criada. E agora, para finalizar, você vai em finalizar a automação. E aí, você pode fazer um teste na hora ali de responder o seu formulário, se os dados eles vão para o CRM ou não. Aqui, então, vai aparecer essa mensagem: sua automatização foi criada com sucesso, visualizar progresso da automação. Então, só para fazer um teste aqui, eu vou preencher um formulário do Typeform, e aí eu vou ver se está carregando as informações no RD Station. Vou colocar aqui algum CNPJ, motivo da visita. Então, só vou preencher aqui um, um exemplo para ver se isso está funcionando ou não. Então, pronto. Pode ser que demore alguns minutos para carregar essa automação, mas depois que carregar, então vai aparecer aqui já a resposta do Typeform, e o status, se foi sucesso, isso quer dizer que a negociação já está disponível no seu CRM. Então, isso aí é algo que facilita, e principalmente aí para o time comercial, e para o time de CRM manter também os dados atualizados. É uma alternativa, caso também o time comercial prefira usar o Typeform do que o CRM. Isso aqui pode ser também uma boa opção. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E acompanhem o canal que eu vou postando aqui quando eu consigo mais conteúdos referente à rotina de CRM e a rotina também ali que envolve outras áreas, marketing, vendas. E deixe seu like e até a próxima.